Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Cariscalard. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast do Fisiortopedia. Dessa vez, episódio 211, a gente conversou sobre a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, e a gente está com uma professora nova na casa, Letícia Aquino, para falar um pouquinho em relação a toda a funcionalidade, né, de toda essa classificação, por que ela precisa existir, todo o contexto histórico e os projetos relacionados à implementação, né? Desmistificando um pouco o que é muito além das codificações. Então, o episódio ficou super bacana, ficou super leve a conversa, então super interessante, espero que vocês gostem. E antes de vocês terem o episódio, obviamente, aqueles recadinhos para vocês saberem. Estão escutando hoje, dia 12, a gente lançou, né, já a certificação de cervical, então um novo produto aí do Fisiortopedia, complementando já a certificação de coluna lombar, que está super bacana, bastante coisas práticas aí para vocês verem no dia a dia e conseguir usar na clínica de vocês. E ficou muito bacana aí todas as aulas que a gente gravou e todas as questões aí, tá? Outros recadinhos aí, a Pod de Geronto já está aí no ar, já está lançando hoje também o módulo 1, que é de prática baseada em evidência, e aí a gente começa a entrar agora depois dos módulos específicos, já tem gente lá, e já tem gente também na nossa comunidade do Fisioterapia, então tá super bacana aí todo o movimento. Então, esses são alguns dos recadinhos, alguns movimentos que estão acontecendo aqui dentro, sempre bacana vocês saberem. E não se esqueçam aí de sempre comentar, interagir com a gente, para a gente saber o que vocês estão achando, se vocês estão realmente gostando de tudo que a gente tem produzido. Então, bom episódio para todo mundo. Valeu! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está aqui no estúdio, vocês estão vendo aqui, estamos juntos, eu e Letícia Aquino. Estamos na missão agora de apresentar os novos professores da casa, né? Agora que a gente está com a pós de gerontologia e saúde da pessoa idosa. Então, agora a gente vai mudando um pouco alguns assuntos, vai trazendo assuntos realmente mais direcionados para a parte de geronto. Hoje é um tema mais abrangente, que a gente vai falar de CIF, né? Então, é aquela temática que eu particularmente já fugi muito, Lê, mas a gente vai conversar desse tema, você vai quebrar todos os mitos da minha cabeça, e eu acho que é falar um pouco da CIF além dos códigos. Mas, antes de qualquer coisa, Lê, se apresente, fale para todo mundo quem tu és e o que que você faz aí hoje na profissão. Obrigada. Eu acho que, primeiro de tudo, eu estou aqui com essa missão árdua, um desafio de falar, né, de mudar a mentalidade do pouco, imagina, de quantas pessoas, mas a gente tem feito esse caminho em várias estratégias, né, dando aula, ou falando, ou mesmo sendo uma grande defensora da CIF, para poder mostrar o quanto ela é viável, o quanto ela é realmente um instrumento muito legal que a gente possa usar além da classificação, né? Então, falando um pouco de mim, eu sou fisioterapeuta de formação, especialista em fisioterapia neurofuncional adulto e idoso, na Brafim. Faço parte da Brafim, do Departamento de Fisioterapia Vestibular, sou docente dos cursos de graduação de fisioterapia da São Camilo e pós-graduação, especialmente no tema da CIF e dentro dos distúrbios do movimento, principalmente centrais. E nessa caminhada, né, desde a minha formação clínica, passei por hospital, passei por clínica e tive contato com a CIF bem lá no comecinho, né? Ela foi publicada em 2002 pelo OMS e meu primeiro contato com a CIF foi no Einstein em 2006. Então, a gente fala que era a CIF árida, bruta, né? A CIF que chegou, modelinho, aquele monte de código, cada um lê e se vira aí como vai implementar. Então, foi e mesmo assim, acho que a gente tinha um grupinho de pessoas lá que foram fazer o curso na USP, né, e começaram a trazer para a gente começar a implementar e pensar. A gente já associou muito com a MIF, que era o momento a gente já usava a medida de independência funcional. Então, talvez um diferencial aí na minha vida de gostar da CIF foi porque ela foi bem apresentada, bem aplicada. E é isso que eu tento fazer hoje, apresentar
de uma forma menos dolorida, que se a gente já chega codificando, falando esse monte de código, tudo assusta, né? Uhum. E aí você fala, para que eu vou ter esse trabalho se eu não vou conseguir, né? Se não tem uma aplicação, se não tem um propósito que vai justificar a gente mudar um modelo de pensamento, de classificação. Mas, né, ele tem esse papel, né? A gente tem essa definição muito clara pela OMS. Hoje, o que a gente propõe é que você siga com as duas famílias de classificação, né, o CID e a CIF, para você ter um olhar abrangente e atual dentro do contexto, né, das mudanças necessárias do que é saúde. Então, quando você vai lidar desde a da questão de buscar um diagnóstico, mas a todos os contextos epidemiológicos de registro, você precisa ter alguma classificação, e são as duas grandes famílias que andam juntas. Uhum. E aí é muito mais legal pensar assim, que são duas famílias que se complementam para tentar dar conta da complexidade que é compreender saúde. Uhum, perfeito. E eu acho que tem um pouco disso, né? O olhar que a gente teve, foi criado, no geral, ele é muito patoanatômico, né? Então, por ser um olhar muito fechado, focado na doença, nessa questão de você olhar mais para contexto, para ambiente, tarefa, função, né? Vários desses nomes, eu percebo que a gente da musculoesquelética ganhou isso por causa do modelo biopsicossocial, né? Sim. Mas antes disso, a gente queria ver alavanca, músculo, né? Movimento, exclusivamente, né? Não quer dizer que a gente não olhe, mas a gente olhava de uma forma muito isolada. Então, realmente não cabia uma codificação onde a gente achava que estava treinando tarefa só por estar fazendo agachamento do paciente, né? É, Então, é. acho que tem um pouco dessa simplicidade que a gente talvez foi criado, acho que tem um pouco que você falou, né? A criação em escolas e afins, e depois que isso vai ganhando um pouco de forma, a gente entende o quanto que ela é importante por estar no plano de fundo de tudo, né? Então, se você pega um guideline da JOSP, a primeira coisa que está escrito é que ele está baseado na CIF, né? E aí tem entender o que que é esse por trás, e toda vez que eu falo do modelo biopsicossocial, o pessoal fala da CIF, e aí entender um pouco da onde esses pontos se cruzam, se é a mesma coisa ou tem alguma coisa diferente, é muito importante. Mas, voltando do começo, né? Então, contar um pouquinho da história da CIF, eu acho que vale a pena. Qual que é o Uhum. contexto histórico dela, por que que ela foi criada, quais são os objetivos e as evoluções dessa construção dela, é bacana. Tá. A gente, né, gosta de contar, a gente, eu digo, quem gosta de estudar a CIF raiz ali, Hum. que, na verdade, a necessidade de buscar indicadores e classificação, ela vem para a gente, de fato, entender onde a gente direciona as nossas ações. Então, quando começa a ter os registros lá no pós-guerra, mas principalmente não só o registro da doença, mas o que ficou de impacto, que eu acho que isso é o grande diferencial, né, quando a gente traz o olhar da CIF, e aí acabei não falando, mas a CIF ela não é só uma classificação internacional de funcionalidade, ela é de incapacidade de saúde. Uhum. Então, não é olhar só o que está ruim, mas o que a gente tem de saúde e qual é o seu desempenho, o que você está deixando de fazer por conta de uma condição não necessariamente orgânica, o contexto todo. E aí, então, né, olhando ali no pós-guerra, algumas pessoas, né, alguns estudiosos, alguns profissionais da saúde começaram a falar, olha, não é só uma amputação, né, não é só o nível de amputação que faz diferença, é o contexto que ele ficou, o suporte que ele teve, como foi esse pós-tratamento, o que essa amputação impactou nos papéis que ele tem. E aí, acho que entra, né? Então, a necessidade de buscar classificação como um histórico para buscar, e a gente começou com o CID, depois foi tentando caminhar e entender mais. E no meio dessa caminhada histórica, todas as mudanças históricas, econômicas e sociais que vai mudando o perfil do que é saúde, né? Não é mais um conceito linear de, olha, eu tenho um problema, isso vai me causar essa manifestação, esse sintoma, e eu vou ter isso, que seria um pouco ali o modelo biomédico, né, linear. Sim. A gente começa a entender que não é só uma relação de causa e consequência pura, a gente tem outros contextos que influenciam, e começa a entender que saúde, e aí a importância do modelo biopsicossocial, também não é só a questão orgânica, né? São os papéis sociais, né? O contexto que ele vive, em que ciclo de vida a pessoa está. E aí a gente traz essa noção dos papéis sociais, da importância de você desempenhar os seus papéis, atividade de vida diária, o que você representa, né, dentro de um contexto, nós somos seres sociais, traz na questão do modelo biopsicossocial
a definição do que é funcionalidade. Então, a gente passa do objetivo como profissionais, né, da área da saúde, de restabelecer saúde, ou da noção de que saúde é ausência de doença, né, e o modelo biopsicossocial traz bastante isso, para uma noção dos papéis que a gente desempenha, então, entendendo os ciclos de vida e o quanto, quando a gente quer restabelecer saúde, na verdade, a gente quer restabelecer funcionalidade. Uhum. Então, independente da condição de saúde, das possibilidades que ela possa ter de melhorar ou não, hoje, como que eu melhoro o seu desempenho, né? Como eu melhoro o que você consegue fazer no seu dia a dia, a sua autonomia, a liberdade ou as possibilidades que você tem de realizar os seus papéis. Então, foi nessa necessidade, tendo como base o modelo biopsicossocial, e aí trazendo para a saúde, mais a importância da gente entender os contextos sociodemográficos, né? Os determinantes sociais de saúde, Perfeito. que daí não depende só do indivíduo, não é só eu quero ter saúde, né? O que eu tenho de acesso e o que o contexto influencia na minha saúde. Uhum. Então, essa noção toda foi criando a necessidade de que a gente tivesse uma classificação um pouco mais abrangente. Então, mais ou menos em 1980, começaram a ter mais estudos, e a primeira tentativa, que foi o ICID, de ter uma família que pudesse olhar para a deficiência, para a incapacidade, e aí a gente, foi uma tentativa, ela foi tentada, estudada muitas vezes, mas não deu muito certo, mas foi a partir dela que, de fato, foi publicada a CIF, então, oficialmente em 2002, como uma classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, para tentar olhar para o todo. Uhum. E aí eu gosto, né, por isso eu falei que quem gosta da CIF gosta de contar a história, para justificar por que ela é tão complexa, porque são tantos códigos. Se a gente quer dar conta de um contexto tão complexo, que é influenciado por tantos determinantes, preciso de uma estrutura complexa. Sim. Depois a gente só viabiliza como usar. E eu acho que tem algumas palavras que a gente usa de forma muito banal, né? Assim, então, nessa conversa me remete muitas conversas que eu tenho com a Dani Vaz, né? E lá da UFMG, e um dos focos do estudo dela é falar sobre deficiência, né? O que é deficiência e como que é a inserção da pessoa que tem, né, alguma deficiência na sociedade. E aí, como tem base de algumas coisas, se você não reflete cada uma dessas palavras, ela fica num superficial que fica fácil de ser menosprezada por diversas questões. Então, quando a gente fala de acessibilidade, por exemplo, ela é aquela questão do tipo, é fazer as pessoas chegarem para estarem com a gente, né? Ou é a gente chegar nas pessoas e estarem com elas. Então, assim, tem várias vias que a gente pode fazer isso. E eu acho que nessa, eu acho que é legal falar quem está por trás dessa construção, né? Como que é feita, né? São reuniões anuais, como que é o movimento de organização e estruturação da CIF, e até pensando no projeto de implementação em si. Então, a CIF, e isso é muito legal, que um dos objetivos dela é, de fato, padronizar a comunicação, é padronizar como a gente conversa, documenta e cresce em cima disso, porque se cada um acaba dando, né, a nomenclatura que quer, a gente não cresce e fica no superficial, como você falou. A taxonomia é um grande problema nosso na área da saúde, né? Então, acaba que a gente se perde, às vezes, falando da mesma coisa ou banalizando. Profissões, né? Intra e intra, né? E exatamente, um dos desafios mais legais da CIF é o trabalho inter, mas para isso eu preciso minimamente ter algum idioma, então ter uma classificação que garanta, né, que a gente está usando números e letras que todo mundo vai reconhecer, facilita essa padronização. Então, desde 2002, a gente tem vários grupos de estudos, então, gerenciados, mas a gente tem alguns centros hoje, principalmente na Europa, que conduzem mais estudos, tentando não só atualizar e manter ela atualizada. Então, um exemplo foi, a gente já teve a CIF Criança e Jovem, que justamente tentando entender esses contextos, né, sociais e de papéis, a criança e o adolescente têm contextos e papéis diferentes. Mas não deu certo, era mais uma para a gente dificultar a viabilidade, e aí talvez entender que, em vez, na hora que eu for classificar, eu só coloco não aplicável para aquela condição e desenho cortes, né, dentro da CIF, quando eu vou me propor para essa faixa etária, para esse ciclo de vida, que atenda aos papéis que ele desempenha. Então, são essas estratégias que vão sendo sempre feitas hoje. Os grandes estudos estão em avançar mesmo. Aproximar a CIF da condição de saúde,
então cada vez mais core set, mais aplicável, então a gente sempre tem um core set abrangente, que são muitos códigos, e às vezes na clínica não funciona, Uhum. e o core set resumido, que é o básico que você precisa lá. Então, estratégias, né? Então, estudos para que você possa aplicar de forma mais rápida e ter um perfil funcional mais rápido. Então, eu faço, vou qualificando e já sai para mim de forma muito rápida e às vezes até gráfica mesmo, para a gente entender o perfil da pessoa, né? E junto com o paciente ou outro profissional, e os instrumentos para deixar ela cada vez mais fidedigna. Então, assim, qual instrumento que eu vou utilizar que vai me embasar para saber se essa deficiência, né, dentro dos qualificadores de 0 a 4, ela não existe, ela é leve, moderada, grave ou completa, ou deficiência, ou se a gente estiver falando de dificuldade, se estiver falando de atividade de participação. Então, termos que acho que a grande graça da CIF, né, o grande objetivo é padronizar os termos e que a gente cresça. Então, se todo mundo entende a definição e o conceito, cresça e aprofunda os conhecimentos e cada gap que vai ficando, os grupos de estudos vão tentando trabalhar, né? Então, a primeira era core set, hoje a gente tem bastante core set, agora a gente está buscando os instrumentos. E o que tem saído também muito de publicação e auxílio é como implementar, né? Então, onde os serviços estão, o que caminho que os serviços têm feito para implementar a CIF no seu dia a dia, né, nas diversas possibilidades que ela pode ser de serviço, de atenção à saúde, que ela pode ser implementada. Legal. Então, já indo para esse caminho da implementação, né, acho que é bacana você compartilhar um pouco do que você está tendo de experiência em relação ao treinamento, né? Então, hoje você está responsável pelo CREFIT 3, então está viajando aí, São Paulo toda por aí. E aí, acho que é importante falar um pouco da tua perspectiva, né, em relação a interesse, né, o envolvimento, todo esse processo que está acontecendo, porque eu acho que nessa hora que a gente sai um pouco do nosso, né, nosso buraco para estar explorando e conhecendo outros fisioterapeutas, esse cenário tá interessante. Como é que tá essa jornada aí de treinar e implementar isso em outros lugares? Então, estamos em 6 pessoas no grupo de trabalho da CIF, do CREFIP 3, né? Legal. Entre físios e TOs, e tentando, a coordenação do Daniel e da Carol, e tentando levar uma capacitação Uhum. que não só instrumentalize com conhecimento teórico e crítico sobre o que é a CIF, né, de como vai implementar, mas também atividades práticas para viabilizar. E a gente construiu muito essa capacitação pensando nas dificuldades que a gente teve, como a gente poderia fazer diferente, e a gente fala muito de que tem que, de alguma forma, apresentar propósito para a pessoa se dedicar, ficar lá 12 horas fazendo a capacitação e entender por que ela vai mudar o dia a dia da vida dela. E aí eu falo que, como capacitadores, a gente tem que ter um pouquinho de resiliência, porque ninguém recebe gente com sorriso, a gente sempre fala, quem acha legal a CIF? Acho importante conhecer, sim, mas acho difícil, então ela já vem CIF difícil, CIF inviável, né? Então a gente fica ali tentando mostrar o propósito, antes de mostrar como ela funciona. Então, além do propósito dela padronizar a comunicação, possibilitar a comunicação entre equipes, alinhar raciocínio clínico, trazer indicadores, garantir que você está olhando todos os contextos, né, dando atenção para a complexidade que é uma condição de saúde, para o modelo biopsicossocial, para a noção de funcionalidade, sendo assertivo nos seus objetivos, eu falo que tem outra, né, informação importante, que se não for pelo amor, vai pela dor, é que já a política de saúde funcional está aí, e todo mundo vai ter que fazer, principalmente quem for de serviço público, né? E então, que a ideia é que a gente capacite e esteja, né, como profissionais da FIS e da TO, preparados para quando essa política chegar, mas não porque ela vai ser obrigatória, mas é porque, de fato, vai ser bom para todo mundo, né? Então, não só brincadeiras à parte do projeto de lei, a gente realmente acredita. Então, né, que leve isso como uma forma de organizar e garantir qualidade. Então, a intervenção da fisioterapia e da TO, quando ela é melhor desenhada e organizada, você garante qualidade e diminui os riscos, né, a exposição ao paciente, principalmente aos erros, porque você
norteia e organiza melhor onde é seu foco, o que você está fazendo, e aí você consegue identificar os erros, você tem indicadores de cada etapa. Então, desde custo-efetividade, é uma ferramenta que serve para muita coisa. Então, essa ideia, não só preparar para o que já está caminhando, e está caminhando desde 2012, não é uma coisa nossa para amanhã, mas está cada vez mais próximo disso. A gente já tem um instrumento aí que viria, né, o Instrumento Brasileiro de Funcionalidade, que já foi até modificado, mas que vai mostrando como ele vai ser no sistema, vai ser baseado na CIF. Então, assim, os passos estão cada vez maiores para chegar nisso, mas a ideia é que quando chegue, não seja alguma coisa que está sendo imposta, mas que seja bem utilizada, porque a gente acredita que vai ser muito legal. Então, é uma realidade. Então, por você pode ser porque eu gosto muito e eu falo sorrindo, mas porque vai ser necessário mesmo, e que bom que vai ser necessário, que vai ajudar a organizar muita coisa. Legal. E eu acho que tem um pouco disso, a gente que dá aula muito sobre dor, né, biopsicossocial, a gente também olha um pouco, vou chamar de, não é uma resistência do raciocínio, porque no geral tudo faz muito sentido, né, mas uma certa dificuldade de colocar isso na rotina, né? E aí, nessas horas, como que vocês têm pensado, implementado? Porque é o que vocês falaram, no final de semana que passa lá, vocês estão conseguindo ter algum feedback para posteriori para até entender a mudança que as pessoas estão tendo de mentalidade na hora que eles utilizam e tem na mão, né, uma ferramenta como a CIF? A primeira coisa que a gente fala é explicar, né, a origem, a construção dela, porque para que no final não fique só com o produto dela, porque os produtos vão mudando. E a ideia é que o profissional entenda o que ela é e que cada mudança de produto ele também saiba se adaptar e não só seguir o produto, mas fazer o que é o necessário. E é muito legal que a CIF, na verdade, ela é moldável. Se você respeita a estrutura dela, você aplica, então eu não preciso aplicar todos os códigos, eu posso escolher listas, né, pedacinhos da CIF que façam sentido para mim. Eu posso usar instrumentos sugeridos pelo OMS, como o RUDAS, ou outros indicadores que ele sugere para que você pegue um perfil do paciente. Posso usar alguns formulários que me trazem um perfil funcional do paciente como um todo, e isso vira não só instrumento de registro, mas de relatório. Sim. Então, quando a gente fala de viabilizar a CIF, a gente pede viabilizar o modelo integrador, que é quando aquele quadradinho que a gente apresenta a parte 1 e parte 2 da CIF, e eu falo que o mais legal do modelo integrador são as setas. É de mostrar que um influencia no outro. Perfeito. Então, isso como raciocínio clínico, talvez é o que a gente mais trabalha. A gente mostra diversas publicações que usam o modelo integrador desta forma, como tabela, como coletar as informações do paciente e colocar no modelo integrador para o raciocínio clínico para a educação em saúde. Depois a gente fala como a CIF ela pode ser codificada e qualificada. Então a gente fala sobre como os códigos foram construídos, o que significa cada número, né? Então, o primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Depois do ponto é o qualificador, e aí que a gente vê o impacto na deficiência, né? A intensidade do que está alterado. Então, por que a gente coloca de 0 a 4, depois pula 8 e 9, que o 8 eu não sei avaliar, não tenho condições, o 9 é não aplicável. E aí fala a ideia da qualidade na hora de fazer essa qualificação, que talvez seja o mais importante. Então, usar os melhores instrumentos, que não é da nossa cabeça, e aí vem muito forte a prática baseada em evidência e a tendência atual, né, de que tudo venha a partir da CIF. Então, hoje a gente tem, pelo menos dentro da neuro que eu estudo mais, né, a maioria dos estudos tem sido organizados dentro da CIF. Então, assim, eu avaliei pela CIF atividade e participação dessa forma e estrutura e função dessa forma. Eu raciocinei, eu propus uma intervenção em nível de atividade, mas precisei trabalhar a estrutura, né? Eu fiz esses encaminhamentos e essas modificações a partir dos fatores contextuais do ambiente, do apoio à família, foi por isso que eu fiz educação em saúde. Então, ajuda a gente a ter um norte, né? Eu falo sempre que ela é uma diretriz, um guia para organizar o raciocínio clínico, codificação e qualificação, e aí a gente dá, para viabilizar isso, fala um pouquinho dos core sets,
Então, onde procura os corsets, né? Que instrumentos? E isso é muito tranquilo. A gente tem o site da OMS, todos os sites que orientam o ICF Research Branch, que orienta tudo, está tudo lá. Tem vários treinamentos online, então assim, o próprio manual da CIF, ele é muito didático, Uhum. e aí orienta como fazer, faz bastante prática, mas o que eu acho que ainda a gente pode melhorar, porque não é fechado, é relatório. Mas ter uma sequência, mas o que é importante constar no relatório. E outra coisa que o modelo integrador traz, principalmente para as condições mais complexas, na neuro, na geronto, te auxilia a entender o que é diagnóstico. Uhum. Porque às vezes a gente está falando que o diagnóstico da fisioterapia é a manifestação, o sinal e sintoma de estrutura e função. E essa é a manifestação da condição de saúde. Então, por exemplo, o Parkinson, o tremor não é o nosso diagnóstico, não é isso que pega, né? Então, o nosso diagnóstico é o que ele deixou de fazer, que incapacidade ele tem, né? E dentro do contexto, eu mudo essa incapacidade, esse é o meu objetivo. Uhum. Então, de forma muito simples, são 3 grandes linhas que a gente segue. Ensinar sobre a CIF, a estrutura dela, depois raciocínio clínico, codificação e qualificação. O relatório a gente entendeu, até por ele ser um pouco mais específico, que deveria ser cursos mais avançados, então mentorias. Uhum. E aí ainda não sabe como vai fazer, porque daí fica um pouquinho mais específico por área, né? Uhum. Mas a ideia é capacitar todo mundo assim, poxa, eu saio daqui sabendo aplicar. E quando a gente fala de raciocínio clínico, não precisa ser só eu vou pegar o corset e a partir de amanhã eu mudo toda a minha estratégia de avaliação desde a anamnese. A gente dá os 2 olhares, né? Como a partir do que você já faz, você encaixa na CIF, Tá. ou se você entende que vai ser, que esse modelo te ajuda mais, você já começa a partir da CIF, mas a gente pede para garantir. Tem que ter um perfil sociodemográfico. Se eu não sei quem é essa pessoa, eu não estou avaliando o contexto dela como um todo. Se eu não foco ali em descobrir, né, em tentar entender funcionalidade e incapacidade, eu também não vou chegar nos meus objetivos. Uhum. E depois, como a gente traz isso para a qualificação, para codificação e qualificação. Perfeito. Eu acho muito interessante, assim, né? Porque esse caminho, esse movimento que a gente tem feito, né? Ele faz nosso olhar para outras áreas, e eu acho que o maior erro é essa separação tão longe, né? Entre as especialidades, vendo como que a Geron já tem um olhar e uma facilidade tão grande do que é o transdimensional, que eu adorei essa palavra para descobrir, né? Porque ele começa numa situação de você ter, além da inter, né? Essa questão de já olhar para as dimensões, já aplicar de uma forma muito prática, o raciocínio já está toda baseada nisso, né? Então, a naturalidade da convergência das áreas, ela começa a mostrar que a gente, às vezes, está olhando para um lugar tão longe, né? Parece que a gente está olhando para o outro lado, e tem gente que já olha isso faz tanto tempo com muito mais qualidade. Então, eu tenho gostado muito desse olhar para facilitar o aproximar as áreas e evoluir o que a gente já está fazendo, né, velho? E aí, mais uma vez, eu estou aqui quase como advogada da CIF, né? Mas eu defendendo a CIF, o quanto ela possibilita, inclusive, essa conversa, Claro. porque é uma conversa do trans, de apagar esses limites que a gente tem entre as especialidades, entender que o paciente é no centro, e sem eu precisar falar, e eu falo porque eu já fui essa pessoa, né? Que falava assim, mas o pessoal da outra especialidade não olha isso, o pessoal não olha, mas a gente não tinha uma ferramenta que Uhum. pudesse oferecer isso, e hoje, com a CIF como ferramenta, eu vejo que talvez eu possa chegar à conclusão, dentro do meu olhar centrado no paciente, talvez nesse momento, a intervenção mais eficaz é realmente ali alguma terapia manual muito específica no joelho e acabou. E não tenho que inventar mais, né? Tá gerando uma incapacidade. Agora, eu preciso ter esse olhar para ver, será que é isso, né? A questão do tempo, isso foi há 3 meses atrás. Hoje a gente já tem uma outra condição que eu não posso ficar só ali. Então, isso aproxima. Sim. Isso me aproximou, porque eu também era agora, né, olhando para a minha formação, eu também falava, nossa, a gente só tem que trabalhar aqui atividade. E também não é, eu tenho os contextos, eu tenho outras coisas.
ele também vai ter uma cervicalgia que eu falo, não, vamos aqui só na atividade. Então, eu faço minha meia-culpa nesse processo, mas aprendi e, de novo, né, a CIF me ofereceu essa visão que talvez, e como agrega, né? E eu acho que o nível de conversa é muito bom, porque daí é o paciente, né? Não tem Sim. especialidade, e eu não estou falando nem só dentro da fisioterapia, né? Mas de outros profissionais. Uhum. Então, a gente está percebendo que tem um contexto social importante, é assistente social que, de repente, vai dar o maior suporte ali no Total. desfecho do caso. Então, e aí é legal a gente reconhecer a importância de cada profissão. Eu gosto muito, falando um pouco só de evidência e diretriz, a diretriz da reabilitação da pessoa com Parkinson, europeia, que foi traduzida aqui em 2015 pela Tamini Capato e o grupo dela, ela é toda baseada na CIF e ela traz, assim, cada etapa, inclusive esse modelo que eu gosto demais de mostrar, que é o paciente no centro, os profissionais de linha de frente, considerando a condição de saúde, e todos os outros possíveis. Então, tem paciente que é linha de frente ali, que eu tenho que passar por esses profissionais. Mas vai ter paciente que, de repente, esses profissionais serviram só para dar o diagnóstico, e a gente vai, o principal problema dele é a nutrição, né? Então, são outras condições que a CIF nos proporciona esse olhar. Perfeito. E eu acho super interessante, assim, porque, né, eu faço também, tento fazer essa transferência até para o esporte, porque a gente nunca se escutou falar sobre atenção sentada no atleta, por exemplo. Não existe esse termo ainda na literatura, né? E essa questão de como que o paciente consegue ser ativo dentro do processo é o que mais o terapeuta reclama, mas é o que menos se pratica. Então, nada mais é do que uma coisa que você retroalimenta em diversas perspectivas, né? E essa nomenclatura, quando você começa a falar que você está centrado, o pessoal não enxerga muito o discurso paternalista, do tipo, não, mas eu estou fazendo melhor. Mas é ela fazendo para, né? Não com a pessoa. Então, essas questões, né? Também é engraçado como dentro da dor crônica, ela chega para a músculo esquelética a gente está tentando levar para o esporte, né? O olhar mais abrangente em si. Tem muita gente já fazendo, mas ainda tem essa dificuldade do dia a dia de como isso realmente muda a rotina propriamente dita, né? Óbvio, é o que você falou, talvez esse nível avançado tem realmente a ver com qual que é o contexto que aquela pessoa tá, ela como terapeuta, porque o que eu reparo muito os fisioterapeutas não é que eles não entenderam ou eles querem uma prática literal de onde põe a mão, mas é tipo, não, eu tenho outras condições. Como que eu adequo a minha condição? Porque se ele não está conseguindo olhar a condição do paciente, ele está olhando só a dele porque ele aprendeu a fazer por uma única via, né? Então, conseguir criar essas outras condições do teu contexto como terapeuta e o contexto do paciente, ele também acho que é o lugar que a gente está chamando de avançado, mas eu acho que nada mais é do que o ambientalizar as demandas e tarefas, né? Então, aí tem várias coisas que você me faz pensar trazendo nisso. Então, primeiro, quando a gente olha a estrutura da CIF, que eu acabei não falando, né? Ela tem basicamente duas estruturas, duas partes, né? A parte um, que a gente avalia a deficiência, a incapacidade e a saúde, que é o tal da estrutura e função, anatomia e fisiologia, que a gente faz muito bem, fisioterapeuta. Atividade e participação, que a gente está aprendendo a ver melhor, né? Performance, desempenho, capacidade. E aí a parte 2 são os fatores contextuais. E eu falo que isso, na verdade, é um acréscimo na nossa prática. Então, a gente, ali a gente sabe fazer muito bem, mas olhar para a parte 2, fatores contextuais, além de, às vezes, entender o propósito do paciente, conseguir uma motivação maior, um engajamento dele, dividir responsabilidade. Então, quando a gente fala, né, do paciente centrado, você falou do paternalismo, não é eu fazer tudo por ele, mas é ele entender que a reabilitação é dele, o papel é dele, e às vezes o fazer tudo por ele eu estou fazendo o contrário, né? Que acontece muito nos pacientes crônicos, eles ficam dependentes da fisioterapia, e aí da alta parece um desespero. Nossa, como vou viver sem você? E aí, o fator ali, a parte 2, né, quando eu divido responsabilidades, e aí é um dividir responsabilidades numa conversa muito tranquila, porque a gente construiu junto aquele modelo integrador, né? Eu fui mostrando com ele, e foi a partir da minha anamnese, ou dos instrumentos específicos,
que eu entendi quais barreiras e facilitadores ele tinha. Então, ele que foi me falando, e ele mesmo, na hora que vai falando, ele já vai refletindo no processo, né? Uhum. Então, não sou a pessoa que sei sobre isso, o pouco que eu sei foi o muito que eu aprendi com a Bárbara sobre aliança terapêutica e comunicação, Uhum. E eu acho o quanto desenhar com o paciente o modelo integrador da CIF facilita isso. Sim. Porque ele vai entendendo e ali não está mais um modelo hierárquico, o que eu estou falando, avaliando é assim. Eu estou perguntando e ele está vendo, e a gente usa muito PROM, né, muitos questionários que o paciente vai dizer da experiência dele, para justamente ele entender, tem análise que não é minha, é dele, o quanto isso está te atrapalhando. Então, a parte 2, além de garantir esse acréscimo, ela faz a sua terapia ser mais efetiva. Então, falando de atleta, né, é isso, você continua fazendo o seu papel, mas se você percebe que naquele momento ele está com um problema, né, a gente está vendo na Olimpíada quantas pessoas a gente fala, caramba, ele teve um bom desempenho apesar dos problemas que ele está tendo. Então, quantas vezes, dentro da nossa reabilitação, entender este papel que seja para encaminhar, não estou falando que a gente vai fazer, mas para encaminhar, ou às vezes educação em saúde, que você poderia orientar, você fala, né, como que está a sua alimentação, o seu sono, tudo, quantas informações a gente já tem que influenciam a dor crônica, e em outras tantas reabilitações e condições neurológicas e gerontológicas, Uhum. que é importante eu saber, então, não é mudar a nossa prática, é aumentar em qualquer condição de saúde, inclusive de atletas, e eu vejo quanto esses fatores contextuais, né, entender o que está acontecendo, se é de fato uma atitude que ele tem, aí é um fator contextual, ou não, é uma condição de saúde que merece ser tratada. Uhum. Então, tudo isso nos ajuda a saber com quem que eu estou trabalhando, com quem que eu estou lidando, qual é o meu pacote, minha mochilinha, qual é a do paciente, qual é a dos outros profissionais que eu vou contar e encaminhar. Então, deixa mais efetivo o nosso tratamento. Legal. Eu acho que é isso, né? Acho que o fisioterapeuta, no geral, a gente, rotina, nas diferenças, acho que nem sempre necessariamente é maldade, a gente vê muita coisa e a gente sabe dar poucos nomes para tanta coisa que acontece na nossa frente, né? E o que o biopsicossocial fez, na minha opinião, foi isso, você conscientizar alguns fenômenos que estão acontecendo e depois você conseguir trabalhar intencionalmente, né? Exato. Eu acho que os fatores psicológicos são um grande exemplo disso, né? Você precisa ter conhecimentos, questões psicológicas, comportamentais, porque é o que eu falo, que eu já falei, né? Tipo, o que mais a gente costuma reclamar, é o que mais a gente criou. Então, a nossa dificuldade é meio que retroalimentada sempre, né? Então, o paciente não faz o que eu peço. Ele não faz o que você pede porque você não teve um olhar para o comportamento, né? Você teve um olhar como ação direto, não um planejamento, né? Então, essa é uma linha para mim que é sempre muito importante, porque realmente eu não quero virar babá de ninguém, né? Eu acho que o fisioterapeuta, falando de uma forma bem grotesca, assim, mas a gente fica meio babado, do paciente, da pessoa, porque fica nessa responsabilidade excessiva, né? E eu acho que o termo paternalista, ele de novo traz isso de uma forma muito bom. A responsabilidade do bem-estar do paciente é ser teu. É uma coisa muito... É uma responsabilidade muito grande. Acho que é muita gente para a gente ficar responsável. Exato. E quanto mais isso acontece de uma forma mais interessante, né? E você vai dando esses nomes certos, adequados, acho que você consegue potencializar o que precisa ser potencializado, né? E aí você falou palavras muito legais que a gente usa na CIF, né? Então a gente fala, né? A gente tem que ter potenciais. E a CIF, uma coisa também que é muito interessante dela, é que ela não pode ser uma lista de problemas. Perfeito. Então, a gente tem a escala ali, né? O qualificador que vai a uma escala negativa, mas eu tenho que achar potencial. Uhum. Então, isso é um olhar muito legal, né? Seja vendo os facilitadores, seja vendo o potencial que ele tem de estrutura e função, de atividade de participação, alguma coisa eu preciso achar ali e aprender a ter esse olhar, porque a gente fez um olhar de lista de problemas, mas eu tenho que achar os potenciais, porque às vezes é ali que a gente vai motivar o paciente, ou ali que eu vou dividir minha responsabilidade, eu te ajudo onde está difícil e você toca o que você já consegue fazer. Uhum. E a outra coisa é da autonomia, né? Tudo que a gente quer, ou a gente fala, pelo menos, né, que a gente gostaria, era que o paciente tivesse autonomia.
Só que a gente não cria autonomia no paciente Mas a e gente não. não discute nem o que é autonomia ao paciente, né? Exatamente. Então, e aí vai ser, eu adoro. Porque dentro da. E aí, falando de condições crônicas, né? Entrando na geronto, na neuro, se eu não começo a minha abordagem de reabilitação explicando para ele o papel de cada um e aonde a gente quer chegar, é muito difícil criar essa autonomia, né? Então, eu falo na graduação para os alunos, que o planejamento de alta, ele começa no dia que você avalia o paciente, Sim. porque ele tem que entender qual é o papel dele, a responsabilidade. Não só porque a gente não vai dar conta de cuidar de tanta gente assim, e segundo, porque a ideia da autonomia, e aí agora eu estou falando como, de repente, uma profissional aqui particular, ou pensando até num contexto mais social, né, que os órgãos de saúde, eles ofereçam o suporte necessário para você lidar com a sua condição, Perfeito. né? Então, quando a gente faz as ações de promoção de saúde, atenção primária, para evitar que os agravos aconteçam, mas quando a condição está instalada, o que a gente faz para você lidar melhor com essa condição e restabelecer ali, então, aumentar a sua resistência para dar conta do seu desafio. Sim. E aí, quando a gente fala, né, da autonomia, de criar, quando a CIF me mostra, quando eu olho para os potenciais, eu falo, olha, isso, a sua condição de saúde vai te trazer isso, ponto. O que eu faço para você, como eu te ofereço, como eu te ensino, como a gente busca fatores ambientais, atitudinais, o que for, para que você lide e tenha o mesmo desempenho dos seus papéis sociais, ou seja, a sua funcionalidade, com a condição que você tem. Essa é a sua característica. Pronto. Com essa característica, como que a gente lida? Então, e aí, de novo, como uma ferramenta pedagógica, é muito mais claro, não fica nem. A gente tinha uma dificuldade aí, quase cultural, de alta para paciente neurológico. Ainda tem, né? E já tive embates com outros profissionais e com famílias chatos, né? E de você falar assim, uma condição crônica e que vai ficar aí para sempre. Falo, sim, mas né, a pessoa, a condição dela é aquela condição, aquela característica, mas ela continua gerenciando. E a gente tem estratégias para fazer isso acontecer. Não precisa ser comigo, fisioterapeuta especialista, né, neurofuncional. Ele vai ter atividade física, ele vai olhar para o contexto como um todo. E depois que a gente começou a mandar relatório funcional e o modelo integrador com a programação de alta, com o que a gente fez para programar alta? Quais são os fatores de prevenção? O que eu tô, que riscos que eu vou gerenciar à distância longitudinal, perto, até para mudar, esse aqui volta para a atenção secundária, esse aqui eu vou voltar para fazer o controle dos fatores de riscos, para dentro da rede trabalhar, eu não tenho mais muitos embates. Ah, tá. Ele é um grande alinhamento de expectativa, né? Assim, a palavra-chave da aliança terapêutica, ela não é a relação ser boa, né? Ela é o alinhamento, tanto de objetivo quanto de expectativa e tratamento, né? Então, nessa hora que está tudo muito mais claro, está todo mundo sabendo que jogo está sendo jogado Exato. e como tudo deve ser, acho que entra isso a gente chama, às vezes pode vir pela via comunicativa, né? Que a gente pode falar, uma estratégia de, ao mesmo tempo que você está desenhando para a pessoa saber aonde que ela pode estar saindo de um protocolo, né? Então, eu acho que a diferença entre sistematização e protocolo é a questão do quão quadrado as coisas precisam ser seguidas. E, obviamente, se você sabe, né? Eu sempre falo, principalmente as pessoas que são mais experientes, o quanto facilita se você canta a bola de alguma ação que pode dar errado até. Não é que vai ser tudo perfeito. Então, se você está mostrando que vai oscilar, que a pessoa pode ter uma outra flare-up, que ela pode ter uma crise futura, ela não está achando que a pessoa nunca mais vai ter dor, né? Então, assim, às vezes a gente também alimenta errado, equivocadamente, essa esperança que não existe na real, né? Então, eu acho que é muito bacana quando a gente fala disso, porque essa sistematização transferida para os dois lados fica, né, para o terapeuta conseguir olhar de curto, médio e longo prazo, e o paciente também entender o que acontece com ele de curto, médio e longo prazo, principalmente em situações que não tem uma cura propriamente dita, né? E eu, assim, além de oferecer essa sistematização, de padronizar a comunicação,
eu brinco que ainda vem com a chancela do MS, né? Então, você não está inventando, você está pegando alguma coisa que está sendo orientada pelo MS Uhum. que te embasa em tudo, então a possibilidade de dar errado é muito pequena. Você está sistematizando o cuidado, né? Alinhando todas as expectativas, padronizando a comunicação para que todos entendam e organizando, então, né, não tem. Ah, mas tem a dificuldade dos códigos e dos qualificadores. E eu, nas capacitações, e quando eu dou as aulas também, a gente brinca que a gente primeiro vende muito bem o peixe e depois fala, agora vamos para os códigos e qualificadores. Que eles hoje, a gente tem ferramenta tecnológica que agiliza demais. Eu começo, então tem o ICF Browser, eu coloco lá e aí coloco no Google Tradutor lá, né, traduzindo a página. Eu começo a digitar a palavra e vai aparecer o código. Então, assim, não tem mais o sofrimento que tinha antes. Não é, nossa, que pronto tá aqui, igual fazer o modelo integrador à nossa prática. Mas é legal que a gente vai se alinhando. E os termos, né, dentro dos códigos da CIF, sempre vem escrito. Às vezes vem lá, manusear objeto, você fala, mas o que é manusear objeto? Embaixo sempre vai estar, inclui tudo o que ele quis dizer com aquilo e exclui. Então, não tem muito como errar. Você está com dúvida, ler. Então, ela é muito linda. Muito bom. Lê, a gente está indo nos momentos finais aí, tá? Então, acho que vamos guardar um pouco para o curso também Tá e bom? para futuras outras situações. Vou até pedir, né? A gente está, se você tiver interesse em um treinamento maior, né? A gente pede sempre vocês deixarem comentário aqui mostrando interesse. Se tiver qualquer dúvida, obviamente, deixem comentários aqui para a gente também. A Lê com certeza se coloca à disposição. E em breve vocês vão ver um pouco mais o rostinho dela por aí, por aqui, em vários outros lugares aí, tá? Lê, mensagens finais aí, fala um pouquinho para a galera o que você quiser. Se quiser só mandar um beijo também para sua mãe, seu pai, Também. fica à vontade. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu já falei, e todas as vezes que eu encontro com vocês, o quanto eu estou feliz de estar fazendo parte aqui do Fisiortopedia, de estar com a Star, de estar com vocês. Agradeço também a indicação da Bárbara. Agradeço a oportunidade de falar da CIF com o meu jeitinho. Sou apaixonada, sou suspeita para falar, mas eu realmente vejo bastante aplicação. Acho que a gente tem muito para ganhar como profissional de saúde, sabendo usar essa ferramenta que é muito mais do que uma classificação, uma família de classificação do MS. E espero que vocês gostem do conteúdo, fiquem interessados em saber mais, direcionem para a gente poder também direcionar e atender, alinhar as expectativas do curso também. Muito bom. E já dando spoiler, nosso próximo podcast vai ser com o Vicente Pacheco falando de PNF. Então, Legal. o assunto, né, de sempre vai continuar no próximo episódio, tá? Também queria agradecer a Babi, que está aqui nos bastidores, escutando a gente. A gente acabou de gravar outros conteúdos aqui para o YouTube. E é isso, gente. Queria agradecer de novo pelo tempo, Lê, por estar feliz de estar com a gente, isso também é muito importante. E a gente agradece aí, com certeza o pessoal vai interagir e gostar do conteúdo. Gente, não esquece, curtir, comentar, mandar para todo mundo que possa se interessar. Um grande abraço, até o próximo episódio. Valeu! Obrigada.